Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio agora o programa Na Mira do Trader, pós-feriado, 11 horas e 13 minutos, dia 13 de 10 de 2022. Nós temos uma manhã típica de primavera, 26 graus, bastante agradável aqui em São Paulo. Desejo um excelente pregão a todos. Queridos, eu vou iniciar os trabalhos falando do mini índice, naturalmente, né? Houve a rolagem agora de manhã. Para quem não está acompanhando atentamente, acho que não está entendendo nada, né, do que está acontecendo. Primeiro, o contrato V, hoje ele já perdeu a liquidez para o Z, ele está negociando ainda, só que a liquidez já migrou para o Z22, é o contrato que a gente vai operar nos próximos 2 meses. Eu falaria em compra agora, né, o nosso tradicional racional do YouTube. Então eu falaria em compra a 115.400, com alvo a 117 mil pontos. E eu acredito fortemente que vai alcançar até o fim do pregão. Daí eu vou explicar as minhas motivações e o que gerou essa queda intraday. Então, o mercado ele abriu subindo. Ele tinha fechado a 116.650. Isso eu estou dizendo, a gente tomando como base o contrato Z de zebra, ok? Então houve um gap, um certo otimismo. Muita gente acreditava que abriria num gap de baixa hoje, mas abriu num gap de alta. Cenário improvável, né, pela queda do EWZ na véspera. Só que pós-CPI, o mercado desabou quase 3 mil pontos. Então o que aconteceu aqui? Vamos fazer aquele checklist aqui nos noticiosos. Então o mercado vinha numa toada altista. Saíram os pedidos de auxílio-desemprego, subiram 9 mil na semana, 228, previsão de 225. Esse não foi o fator principal. O principal foi o CPI. Então o CPI subiu 0,4 em setembro, a previsão de 0,2. É o dobro, faz muita diferença. E o núcleo subiu 0,6 em setembro ante agosto, a previsão de 0,4. O CPI na comparação anual 8,2, a previsão era de 8,1. E o núcleo 6,6 na comparação anual de setembro, previsão de 6,5. Na minha visão, além de não ser muito diferente daquilo que eu esperava, eu até comentei com o pessoal no Telegram. Se olha aqui no CME Group, eles têm uma ferramenta para medir a porcentagem, né, provável de elevação pelo Federal Reserve. 95,4 após o CPI. Quem esperava algo diferente de uma elevação de 0,75 em novembro, né? Então tem 4,6 elevação de 1 ponto percentual. Eu duvido, vai subir 0,75 mesmo, né? E para dezembro, as chances de terminarem o ano entre 4,25 e 4,75 caíram de 62 para 38, enquanto a probabilidade de avanço entre 4,5 e 4,75 passaram de 29,9 para 59, que é o provável mesmo. Termina o ano entre 4,5 e 4,75. Perfeito? Então esse foi o ponto-chave do dia que gerou essa queda intraday. Quando você tem uma barra como essa, né, que é uma barra elefante, ela pode ser uma barra de ignição, ela tem que ser negada o mais rápido possível para que ela não seja replicada ou duplicada. Então, a gente tem aqui, eu vou marcar a mínima do dia, que foi renovada. Nós temos um martelo. Então, quando você tem uma barra dessa, você fica meio descrente nos sinais, mas tem que continuar entendendo de forma fria, de maneira racional. Então você tem um fora da banda dentro da banda, você tem um martelo com máxima 115.495, que está sendo acionado nesse momento. Está exatamente no 115.495. Acionou o martelo, a gente percebeu aqui no 30 minutos, um fora da banda dentro da banda, rompeu a média de 5, volta para de 21 no 117, que eu entendo que é o cenário mais provável para hoje. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube.
Então vamos lá. Nosso amigo Francisco Paes. Boa noite, professor. Parabéns pelo excelente conteúdo. Obrigado pela sua presença e prestígio. Tudo de melhor, caríssimo. Querido amigo Felipe Falcão, pernambucano como eu. Boa noite, professor. Tudo de melhor aí, Felipe. Um bom retorno do feriado. Alex Paiva. Deixa eu ver se foi o Alex que deixou um depoimento. Eu tava lendo agora no Instagram. Deixou um depoimento lá pra mim. Teve um Alex TDB29, acho que não é o Alex Paiva. Deixou um depoimento bacana lá no Instagram, acabei de responder. Nosso querido amigo, ele pede Cosan, tá esperando o sinal de fundo e ele veio. Eu vou aproveitar, eu vou fazer os 3 ativos aí, alvo dessa polêmica de curto prazo. Que são Cosan, Rail e Vale. Por quê? É por causa dessa, digamos assim, dessa jogada comercial da Cosan, que é uma empresa sempre muito alavancada, agressiva. No primeiro momento, a Vale, ela iniciou um movimento de alta por causa desse provável IPO da divisão de metais. A Vale contratou assessores, coisa e tal. E hoje está caindo pelo cenário conjunto, digamos assim, voltando aqui um pullback no topo anterior, oportunidade de compra. Correto? Aí nós temos Cosan. Hoje é difícil avaliar no meio da bagunça os casos isolados, né, porque o mercado tem queda generalizada, mas eu acho assim, você tem um ativo da qualidade tem Cosan. Há pouco tempo estava 22, caramba, tá 15. Né? A ação tá praticamente R$7 a menos. Então, se você entende que tem bons fundamentos, que ela deve respeitar, que montar uma pinça, a parte baixa do canal, é compra. É uma compra descontada, é uma compra racional que faz sentido, na minha visão. Apesar que nós não a temos em carteira. Agora, quando você fala de Rail, é uma ação que faz parte de um dos nossos portfólios. E eu comentei sem titubear. Cara, como é difícil lidar com softwares, né? Cara, em nenhum momento, né, eu coloquei esse alarme aqui, enfim. Mas se fosse fácil, todo mundo faria, né? É só maluquice. Por isso que você tem que ter vários programas. Pelo menos hoje em dia os programas são mais baratos. Dá para assinar pelo menos 2 ou 3. As corretoras disponibilizam alguns gratuitos. Mas é uma loucura, né? Você não coloca alarme nenhum, o programa vai lá e coloca um alarme para você no ativo de forma aleatória, para tentar te forçar a conhecer o recurso. Eu detesto essas abordagens. Enfim, nós temos um piercing line pattern, uma barra forte, segundo soldado branco, ativo subindo, né? Num cenário negativo como hoje, é um sinal de força extremamente relevante. Então as 3 eu acho que é compra. A minha predileta é a Rail, tanto que ela faz parte de uma das carteiras. Ok? Querido amigo Nicolau Arbex, um dos alunos que estão comigo há muito tempo, há mais de 10 anos. Mestre, tudo bom? Tudo ótimo. Melhor agora com a sua presença aqui do Alex, Felipe, Clóvis, Carlos, Fanny e do Francisco. Nicolau, querido amigo que nós temos, sempre contribuindo quando nos dá a honra de sua participação. Vamos hoje com uma dúvida técnica, é TAE 4. Então vamos lá. Vou pegar o ativo e colocá-lo aqui na tela. TAE 4, perfeito, está aqui na tela. Fez 3 soldados negros no diário. Você está falando desse movimento aqui, correto? Clara indicação baixista. Depois ainda fez um 4º soldado negro e no 5º fez um soldado branco de fundo e reversão. É isso aqui. Correto? 1, 2, 3, 2, 3, 4. Perfeito. De lá para cá, fez um pullback e reverteu para baixa. Isso mesmo.
Pergunta, a figura baixista desconfigurou? O que é necessário para desconfigurar os 3 soldados negros? O abraço de sempre, Nicolau. São os 3 mosqueteiros, figura que remete ao teu Coringão. É isso aí. Ontem, Nicolau, o professor Wagner Caetano, que você sabe do meu rigor, né, em relação àquilo que é correto, à justiça. Quando o Corinthians perde e joga mal, eu sou o primeiro a criticar. Mas ontem é brincadeira, né? O João Gomes teria que ter sido expulso. E ele ainda reclamou que ficou fora da final, é brincadeira, né? E um pênalti claríssimo, né? Quando o Léo Pereira colocou a mão na bola. Então, o jogo terminou em 0-0, poderia ter sido 1-0, 2-0 com a expulsão do João Gomes. Então essas coisas E o Corinthians foi prejudicado nos 2 jogos contra o Flamengo na Libertadores. É complicado, né? Não é correto, né? Desanima um pouco, mas a gente tem no futebol uma paixão, vamos em frente. Mas é uma sacanagem, né? Não expulsar o João Gomes, que é um ótimo jogador de nível de seleção. O João Gomes é jogador para jogar no Real Madrid, no Bayern de Munique, no Barcelona. Mas ele tinha que ter sido expulso, né? Poderia ter quebrado a perna do jogador do Corinthians naquele lance que ele tomou amarelo. Então, assim, a gente teve os 3 soldados brancos, os 3 soldados negros no caso, e só que esse Kendall, perceba que ele já estava longe da média, ele encontrou um suporte aqui na mínima do dia 1º de agosto. A partir do momento que você teve o sinal, que é uma pinça e um arame, e o fora da banda dentro da banda, prevaleceu. Né? Só que o repique ele se limitou à média de 21. E não conseguiu passar esses fundos anteriores. Então, para mim, no momento que o arame foi acionado, desconfigurou. Então, esse padrão, ele não é neutralizado, mas ele é enfraquecido. Mas ele está na memória. Tanto que você olha uma barra como a de hoje, se houver a perda do 13 com 10, pivô de baixa. Aí o que vai fazer? Testar o fundo anterior novamente. Então ele praticamente foi neutralizado ou enfraquecido no momento que você teve um padrão contrário. Você teve distância de média, fora da banda, dentro da banda e também especialmente o arame. Ok? E esse pivô, né, que foi acionado na perda de 13 com 43, ele foi desenvolvido. Agora, esse padrão do 3 soldados negros ou brancos é interessante depois de um movimento mais longo, Nicolau, aí ele tem um efeito mais forte. Tipo uma grande queda, 3 soldados brancos, ou uma grande alta, aí lá no topo mesmo, né, você tem a formação deste padrão. Perfeito? Clóvis, mestre, tudo bem? Tudo ótimo, caríssimo. Poderia olhar Cogna e Nvidia agora? Vamos ver aqui Cogna. Cogna é um dos destaques recentes. Eu prefiro Iduc. A gente tem em carteira, vocês sabem. Iduc 3. Ainda mais agora, né, que ela está descolada, ela deve romper esse canal aqui, duplicá-lo. Cogna é uma ação que eu trabalharia comprado, mas eu trabalharia com stop. Por exemplo, ó, tecnicamente o stop aqui a 303, eu colocaria 299 se eu entrasse agora. Por exemplo, estopou, você pode tentar recomprar na média. Essa é uma ideia. E aqui ela rompeu uma cunha, né, típica, respeitou a LTA. E Nvidia é uma ação internacional. Esse ativo eu já operei ele lá fora, naquela minha época de experiências, antes de eu abrir minha carteira para os alunos. Olha, hoje, eu vou te ser sincero, eu entraria na compra desse ativo sim, devido às novidades, né, dos Estados Unidos em relação à China, Taiwan, lembrando que os semicondutores, 65% são feitos em Taiwan, mais 15% na Coreia do Sul, acho que é uma boa aposta, mas ciente que você está pegando um ativo com a faca caindo. Do setor, eu sei que não é exatamente a mesma atividade, mas é um setor de tecnologia que tem digamos assim, né, uma clientela parecida, um ramo de atividade muitíssimo semelhante, é a AMD, tanto que a AMD faz parte da nossa carteira internacional secreta. Mas eu acho que ambas, a AMD eu acho que tem um poder de reação mais forte, por marca, aquela coisa toda.
mas eu trabalharia na compra do ativo que você solicitou também, mas prefiro o AMD. Eu gosto de falar sempre isso de forma transparente. Então, às vezes o pessoal me entrevista, professor, o que você acha de tal ativo? Ó, eu penso isso, mas a minha preferência... Porque eu acho que é coerente com quem me faz a pergunta e com os alunos. Porque aí o camarada fala, pô, o professor tem lojas Quero-Quero e tem Gemate, ele está falando que Magazine Luiza é compra, eu não entendi. Então eu sempre gosto de dizer o seguinte, olha, a minha preferência eu tenho em carteira tal, ou se não, sempre com transparência, com decência, com verdade, eu falo o seguinte, como eu falei em Sabesp, eu não tenho o dinheiro para comprar, mas eu compraria. Né, a gente falou em Sabesp, falou em Cyrela recentemente, né? Eu acho que é sempre o correto é a verdade, né? Então, por exemplo, Cyrela, eu gostaria de ter o dinheiro para comprar quando ela estava aqui embaixo. Eu falei, ó, eu não tenho, mas eu compraria. E agora, com essa correção, ela abre nova oportunidade. O André Moraes, meu amigo, é um dos melhores profissionais do mercado, ele adora a empresa, né? Ela está no topo anterior, aproximando-se de média. Foi o caso de Sabesp, então eu não tinha o dinheiro. E às vezes eu tenho o dinheiro, mas o dinheiro é para uma outra finalidade. Então Sabesp, por exemplo, já está até num ponto aqui de realizar lucro, para quem entrou aqui embaixo quando eu falei. Então, mesma coisa de Vale, né? Eu falei, olha, eu até tenho a grana para comprar, sei lá, uns 10 mil ativos aqui de Vale, 7, 8, 10 mil ativos. Tenho dinheiro? Tenho. Mas é uma grana que ela está separada para uma outra finalidade, a minha atividade no mercado imobiliário. Então, se você coloca e dá certo, é uma maravilha, mas se dá errado, eu fico com uma grana presa que não poderia estar ali. E aí eu estaria indo contra aquilo que eu prego, que o dinheiro da bolsa é o dinheiro excedente, não pode ser um dinheiro para pagar conta ou para uma outra atividade. Fluxo de caixa da tua empresa, jamais. Dinheiro emprestado de parente, banco, agiota, pegar dinheiro de colega de trabalho para operar, jamais, né? Nunca colocar dinheiro de herança ou vender o carro para recomprar depois, jamais esse tipo de manobra, né? Então é isso que eu penso. Certo? Funny Dog Pinga deixou um oi aí para nós. Querido amigo Carlos Flá, seja sempre bem-vindo. Vamos ver o que o nosso companheiro de batalha deixou aí escrito. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Professor, os dados mostram que os institucionais estão vendidos desde 2021, correto? Inclusive, não me lembro de um movimento assim por mais de um ano. Embora investidores e pessoas físicas estejam fazendo resgate, seria esse movimento político, na sua opinião, uma mera coincidência? Carlos, os investidores institucionais e pessoas físicas estão todos achando que o mercado vai desabar e a maior preocupação desses investidores são as eleições. Então estão realmente vendidos e tirando grana, né? Para você ter uma ideia, os fundos multimercados, eles não estão nesse momento nem com 25% da média histórica, né, com a alocação que eles costumam fazer em ações. Então os locais estão realmente ressabiados e descrentes na nossa renda variável. Isso daí é um fato inconteste. Os desafios econômicos para a Bolsa Brasileira institucionais faz tempo que só tem botão de venda. O Fed, como havia comentado uns 15 dias atrás, está começando a sofrer críticas contundentes pelo descontrole da economia dos Estados Unidos. Estão querendo baixar a inflação com a queda dos mercados e os dirigentes do Fed falam as mesmas coisas toda semana. Concordo com você. Na minha opinião, deveriam pedir desculpas pelo caos instalado nos Estados Unidos. O Joe Biden é um presidente muito fraco, né? Você nem lembra que ele é o presidente, na verdade, né? Então o Fed, o Trump, ele jogava um bom jogo com o Federal Reserve. Na Inglaterra, toda hora mudança do plano econômico, gerando mais estabilidade. Na China, os fechamentos por questões envolvendo Covid. Não cabe nem comentário, concordo com você. Esses são os drivers principais, além da guerra Ucrânia-Rússia. Agora, no Brasil, com a inflação em queda e crescimento ascendente, no mínimo os institucionais deveriam estar na mão oposta, mas não estão. A Bolsa é dependente de capital estrangeiro. Isso é desde que eu estou na Bolsa, viu, Carlos? Sempre dependente. É sempre o capital estrangeiro que direciona os ativos por aqui. Quem sabe o fim das eleições pode responder a movimentos institucionais. Esse é o ponto e tem agora o início também da temporada de balanços, ok? Professor, também estou otimista com a nossa bolsa, atualmente melhor preparada devido a todas as circunstâncias sobre a mesa, inclusive a guerra, incluindo a guerra, concordo. Ontem e hoje o mercado se mostrou muito volátil nos Estados Unidos em questões de minutos,
movimentaram 400, 500 pontos muito rápido. Hoje foram 3 mil, né? Quase. Aqui no Brasil, os Estados Unidos está trabalhando em patamares de 2020 sem força para virar o jogo. Precisa vir dados positivos de inflação para o mercado ganhar confiança de forma como está a ficar cansativo. Concordo com você, nem todo mundo quer, né, passar por isso ou precisa passar. Dentro da... Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de ofertas, ó. Acho que vai equilibrar esse livro. É o que eu comentava outro dia. Investir não é... Deixa eu mostrar o Instagram aqui pra galera também. Não é uma obrigação. Então o investidor, ele investe porque ele escolhe. Então alguns professores falam assim, mas você tem que operar pequeno para você não perder seu capital. Esse tipo de comentário para mim não faz sentido, porque a pessoa não eles falam como se o investidor fosse obrigado a investir. Faz parte, né, dos direitos ou deveres, sei lá, do cidadão investir em bolsa. Não, é uma escolha, né? Então meu discurso ele está alinhado com o do Carlos, né? Porque às vezes desgasta. Então, só que às vezes o investidor ele está na bolsa porque ele tem uma grana alta, ele não quer, por exemplo, estar na renda fixa ou no mercado de imóveis, ou às vezes ele está na bolsa para recuperar perdas. Mas que desgasta? Pô, desgasta. Não vou dizer que não, mas tem que ir em frente, né? E esse desgaste muitas vezes ele gera ansiedade e o investidor começa a girar a carteira. Aí que é o problema. Então o Carlos sempre muito inteligente, contribuindo, e eu concordo plenamente com ele, né? É desgastante. O mercado fez um movimento de quase 20 mil pontos entre meados de julho e agosto, depois ele ficou 7 semanas parado, né? Aí ele subiu, é isso, ó. Sabe, às vezes eu falo isso, o investidor fala para você, mas você tem certeza do que você está falando? Eu tenho certeza absoluta. O mercado fez um movimento de 20 mil pontos. Aí, ó, eu vou fazer aquela conta com vocês. Ó, menos 1,12 mais 0,72. Ó, menos 1,28 mais 1,30. Ó, menos 2,69. Aí você fala, agora vai descer, né? Daí ele sobe 2,23. Correto? Aí você fala, pô, agora ele sobe, né? Daí ele cai 1,50, ó. Você fala, caramba, agora ele vai cair, eu vou trabalhar na venda, né? Daí ele sobe 5,76. Né? Aí você fala, caramba, agora ele vai, né? Aí tá caindo 2,91. Então o mercado, a grande realidade, o mercado não está embaixo, o mercado está de lado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está a 9 semanas de lado. Repito, ele está a 9 semanas de lado. Né? Ele estaria com uma alta de 0,5% em relação ao que fechou aqui no dia 8 de agosto. Tanto que ele fechou a 112,764, agora ele está a 112,969. É isso. Ele está a 9 semanas de lado. Isso gera... Pô, são mais de 2 meses. Isso gera desgaste, gera desânimo, mas é bolsa. Né? A gente tentou fazer algumas coisas no day trade, em alguns momentos deu certo nesse período. E é isso. Agora ele está na média de 21, ele deve respeitar essa região, na minha opinião. Inclusive hoje, o mini índice eu acho que vai se aproximar dos 117 mil pontos. Ok? Então sigam a gente aqui no Instagram, tem bastante conteúdo legal também, acho que vem para somar. Então é isso. Então o Carlos sempre muito inteligente, o Nicolau, o Clóvis, Fanny participando, Felipe, querido amigo de Pernambuco, Alex Paiva, Francisco, sejam bem-vindos, enobreceram nossos queridos amigos a nossa gravação. Então agora... Aí o pessoal gosta que eu falo o seguinte, né? Muita gente pede, professor, fala aquele negócio até o fim da gravação. Até o fim da gravação, agora está 115,335. Isso daqui me parece um padrão da alavanca no 15 minutos. Padrão da alavanca. E tem um eixo do W, né? A 115,675. Eu acho que vai testar
o 115,675 até o final da gravação, pelo menos testar. Quem sabe romper. Ok? Então aqui a gente vai de B3SA3. B3SA3, um típico movimento de pullback. Topo anterior e média de 21, oportunidade de compra. BBS3, oportunidade de compra, qual é a razão? Ombro, cabeça, ombro invertido. Pessoal, esse negócio de investir a bolsa, de ter paciência em desgaste, eu particularmente, eu já tive vários negócios na área comercial, já fui sócio de empreendimentos na indústria, né? Confecção de moldes para injeção de peças, tal, daí você ganha uma porcentagem. Eu já trabalhei com todo tipo de negócio, né? Já tive floricultura, loja de roupa, centro de estética, tudo que vocês imaginam, né? Investidor comprando matéria-prima para produzir um produto e ganhando porcentagem. Então, na indústria, no comércio, nos serviços e no mercado imobiliário. Então, às vezes você vai lá, você constrói, por exemplo, algo para alugar. Putz, às vezes demora para alugar, você tem que pagar o primeiro aluguel para imobiliária, aí tem algumas manutenções quando o inquilino muda. Então, até você ter lucro, o mercado financeiro, na média, é o que dá um retorno mais rápido. Essa que é a realidade. Então, quem tem experiência em outras áreas sabe do que eu estou falando. Agora, é claro, a gente já pegou, por exemplo, eu vou te citar um exemplo. Em 2020, quando teve aquela grande porrada, né, aquela queda por causa da pandemia, nós abrimos uma imersão para 9.000 pessoas gratuitamente. Tudo que a gente tocava virava ouro rápido. Então, tinha ação que em menos de um mês dava 30%, 40% de lucro. 5.000 pontos no mini índice numa semana, na outra mais 4, e na outra mais... Então, às vezes acontece. E às vezes o mercado ele entra numa fase lateral que é realmente desgastante e desafiadora. Então, a gente tem aqui uma sombra inferior, forte volume projetado em Bradesco. Eu entendo que é uma oportunidade de compra. Itaúsa na tela, um pullback na boca do gap e na média de 21, oportunidade de compra também. Itube idem, né? Bem ajeitada aqui, como dizem em Goiás, né? Ou no interior de São Paulo, bem ajeitada aqui, perdeu a cabeça de um pivô 28,65, mas deve trabalhar acima desse ponto rapidamente. Boca de gap, média de 21 e aproximação dessa LTA. A gente tem Sambi em carteira, eu acho que ela está dando sopa nesse patamar. Né? São ativos que quando começarem o movimento de alta devem ficar aí algumas semanas direcionais com movimento firme. Aqui em Sambi eu vou traçar um canal mais curto. É aquilo que eu falo, você não pode, por exemplo, depender da bolsa para pagar convênio médico, para você fazer mercado. A bolsa é o excedente, justamente porque quando você passa esses movimentos laterais, onde o capital ele não é remunerado, você tem condições de manter com serenidade. E não pode perder a mão aí, ficar alavancando, girando, eu estou entediado. E é uma das razões que eu falo também que não faz sentido a pessoa ter a única fonte de renda em operações de bolsa. Isso é uma loucura completa. Na verdade, você não deve ter uma fonte de renda em nenhuma hipótese tão somente. Mesmo que, cara, assim, sendo bem sincero, você trabalha numa empresa, você ganha seu salário mensal de segunda a sexta, você pode fazer Uber de final de semana ou fazer entrega de moto. Qual o problema? Né? Qual o problema? Né? Você pode, por exemplo, trabalhar numa empresa registrada durante a semana e você fazer feira de sábado e domingo. Você pode vender algum produto na feira, fruta, produto eletrônico. Isso daí, se você souber trabalhar, dialogar, dá uma puta de uma grana. Qual o problema? Né? Tem que ter uma, duas, três fontes de renda, né? Juntou uma grana, compra um imóvel, reforma e aluga para ter um dinheiro além do seu salário. Agora, ter na Bolsa de Valores a sua única fonte de renda é uma loucura completa. Quem defende isso, vende curso, treinamento, deveria ser preso. Né? Fala pro jovem, larga tudo, tua família, tua esposa, manda teu chefe para aquele lugar, vai viver de day trade, vai viver de scalping, operações... porque assim, o day trade é o modus operandi, o day trader é aquele que faz day trade. E o day trading, como phishing ou scalping, é o estilo
né, de alguma atividade, por exemplo, a pescaria ou a prática do scalp ou do day trade. Então quem fala que você vai ter no scalp, no day trade, sua única fonte de renda, cara, ou o cara é realmente um bandido, né, ou é um débil mental, né, irresponsável que vai devastar a vida de algumas famílias. Nunca tenha uma renda só, ainda mais vindo de scalp, de day trade ou de operações swing trade mesmo. A Bolsa de Valores ela é um complemento para a construção de riqueza ao longo do tempo. Ok? Então, BPAC, um desenho fantástico aqui no gráfico, ombro, cabeça, ombro invertido e um recuo para formar pivô. Respeitou a boca do gap. E eu falo isso e banco o que eu estou falando. Quem defende ou é doente mental, estimula os alunos a terem isso a única fonte de renda, ou é realmente uma pessoa inescrupulosa, né, que só quer a corretagem que ele ganha lá um rebate, taxa de abertura de conta ou vender um treinamento. É a mesma coisa, a origem do dinheiro que está na bolsa ela não pode ser de poupança para seus filhos fazerem faculdade, ou de um imóvel, teu único imóvel, teu automóvel, de um dinheiro de herança, dinheiro de uma vida. Esse dinheiro nem pode estar na bolsa. Então, o IFNC me parece aqui que vai respeitar a média de 21. Nós temos o IMAT, o índice de materiais. Esse gráfico aqui está corrompido, então eu vou observar o IMAT aqui no... Tá faltando um candle ali, né? Tá faltando esse candle aqui. Então eu entendo aqui como mastro bandeira, uma consolidação nesse topo anterior. Aí nós teremos o IMOB. O IMOB respeitou a média de 21, fantástico o movimento e também me parece que vai respeitar esse topo anterior, montado em abril. Aí teremos o índice de energia. O índice de energia xoxo, né? Mas caindo hoje, o mercado como um todo está caindo, enfim. E o índice de consumo é onde está a chave, e eu entendo aqui como ombro, cabeça, ombro invertido. Ele tende a subir aqui na parte alta do canal, talvez um fundo, topo fundo, para formar um pivô. Muito bem. Aí nós temos Small 11, né? Não preciso nem falar. Eu entendo esse movimento como oportunidade. Pullback aqui na CLTB rompida, a parte alta de um canal. Possivelmente também um ombro, cabeça, ombro não, fundo, topo, fundo, para romper essa região de máximas e acionar um pivô. A Petrobras, resiliente num pregão como hoje, então isso favorece a ideia de uma posição na ponta compradora. A Vale nós já comentamos. E agora eu vou falar de Cury, que nós temos um alvo ousado a R$15. Resiliente num pregão baixista, aproximando-se média de preço. Dexco é uma candidata a ser trocada na próxima semana. Está numa região de fundo, na semana do trader, a gente vai fazer algumas movimentações em carteira. Gerdau resiliente, consolidando suporte aqui no 25,52, topo anterior. Lembrando que ela tem um canal acionado, o canal de baixa teve a sua linha superior rompida, portanto ele foi acionado. Médias apontando para cima, cruzadas em modo compra, e o ombro, cabeça, ombro invertido. Local Web é uma candidata também a ser trocada, só que para você tirar uma ação como Local Web da carteira, você tem que ter um ativo volátil, bombástico, com o mesmo potencial. Isso é extremamente importante, né? Não adianta, por exemplo, você trocar Local Web por BB Seguridade. Não faz sentido. Ok? Porque tem perfis completamente diferentes. Aí nós vamos chegar aqui em Melnick, que é uma candidata a ser trocada também, salvo uma relevante reação. Que no caso da Melnick, tem talvez aqui algo novo, uma LTA respeitada. Mater Dei é uma candidata a troca também, vai para um lado, vai para um outro, não sai do lugar. Né? Diferente de uma ação como Positivo, que a gente não pretende trocar, tem alvo a R$15. Eu acho que vai atingir ainda em outubro esse alvo.
o começo de novembro. Aqui é um mastro bandeira, se você observar pela ótica do gráfico semanal. Vivara é uma que a gente também não pretende trocar, né? Hoje ela veio aqui embaixo, voltou, enfim, tem um forte volume projetado, mas eu acho que tem um potencial muito bom, apesar de ter devolvido aqui num candle praticamente que ela subiu em 2 semanas. Mas essa empresa, eu acredito em bons fundamentos, né? Esse candle de hoje ele abre até oportunidade para quem está de fora. Às vezes os alunos falam, pô, qual ativo da carteira que seria um sinônimo de oportunidade? Eu acho que dessa carteira hoje Vivara, pelo sinal e pela correção. E nós temos o DI. O DI não tem força para subir. Ele rompeu um pequeno pivô de alta a 11.650. Ele já está colocando em xeque aqui, não conseguiu romper a média de 21. Esse zigue-zague descendente, né, maroto aqui também de lado, eu acho que é o caminho mais provável para o DI. E o Ibov, eu comentei hoje no informe cenário, que o Ibov iria violar o 11.395, que ele viria aqui estressar a região de 61.8. E a média também, né, até meio óbvio aqui nesse tipo de movimento, é uma correção no preço, ela não é mais uma correção no tempo. E a tendência é que respeite, é uma região bem próxima aqui dos 50% de fibra entre esse fundo e esse topo. E a média de 21, então a tendência é que respeite essa região. É a mesma leitura que nós temos para o BOVA11. Ah, professor, mas eles estão adentrando essa LTB, que você fala que é até importante. Se rapidamente saírem, colocarem a cabeça para fora aqui da LTB, eu não considero assim que ela não foi rompida. Ela foi e voltou. Vai ter uma outra tentativa, né? E o BOVA11 trabalhando na boca do gap na média de 21. Esse 1,23 de queda do BOVA11, esse 1,26, eu acho que vai reduzir bem até o final do pregão. Né? Fechar ali de lado, levemente positivo ou negativo. E eu falei do mini índice, né, onde eu achava que ele estaria até o final da gravação. A gente falou em compra lá embaixo, né? Eu falei que estaria aqui em 115,675, daqui a pouco vai bater. Em relação ao dólar, né, de verdade, assim, às vezes não que eu fiquei lamentando, mas assim, quando alguma coisa dá errado, tem muitas críticas. Quando a gente acerta algo na veia, tem poucos elogios. Não que eu queira holofotes aqui, pessoal, arroz de festa, mas assim, eu quero ver quem tem coragem, depois que saiu o CPI e o dólar bateu 5.400, falar que era venda e que ia voltar para 5.300, de verdade, né? Falar que o negócio ia descer 100 pontos ainda nessa quinta-feira. Ele bateu 5.403, ó, tá 5.306. Eu falei, ó, eu acredito que bata ali 5.300 ainda hoje. Vai bater, provavelmente ele vai para 5.290, por ali. Então, pô, são 100 pontos de racional. Não é muita gente que até nem estava posicionada, é novo no grupo, pega esses movimentos. Eu sei que sim. E isso significa muito dinheiro, né? Então é isso. Um movimento desse você paga uma imersão. Essa que é a grande realidade, né? O milho a gente pretende fazer um all-in, de pegar essa margem do milho e colocar num ativo. A gente deve zerar o milho semana que vem e colocar numa ação só. Assim como a gente deve fazer com o Bitcoin também. É a minha melhor ideia. Ontem eu estava vendo o Vitor Pereira, né, falar que ele tirou o Roger Guedes e o Renato Augusto porque não tinha a mesma intensidade, marcação, tal, que ele poderia errar ou acertar. E deu certo, né? Entraram o Matheus Vital, o Ramiro. E a mesma coisa, eu vou... 90% de certeza que a gente vai sair do milho e vai colocar essa margem do milho num ativo só, para tentar recuperar, e a gente deve fazer isso no Bitcoin também, pegar a grana que eu coloquei em Bitcoin, eu vou mudar para um ativo só. Eu já estou estudando algumas ações. Ontem era 1h15, 1h30 da manhã, eu estava estudando as ações que podem substituir o milho e o Bitcoin. E não tem nenhum drama nisso. Né? Pô, tava 1h30, 2 horas da manhã. Trabalhando, tava porque é o meu dever. E é isso. Então,
Eu não acredito. Assim, o Bitcoin e o milho eles podem se recuperar, mas eu acredito que a gente consiga recuperar mais rápido fazendo um all-in em duas ações, substituindo o que a gente tem investido no Bitcoin e no milho. Então, como aqui é vida real e eu sempre compartilho os meus pensamentos, ó, tem o BitH11, tá morto também o Hash 11. Então eu acho que é uma possibilidade plausível assim recuperar no outro ativo. Ibovespa em dólares, sombra inferior, para ver o recuo para formar pivô. DXY pode estar formando um topo mais baixo que o anterior, aí provavelmente vai encostar aqui nessa LTA. Nós temos o MME que mede fluxo para mercados emergentes, enquanto abaixo de 865.6 está desenvolvendo pivô de baixa. Deixa eu só ver aqui se saiu o que os investidores estrangeiros fizeram há 2 pregões atrás. Tem esse delay, né, pela própria B3. O problema da Vivara é essa oferta de ações, né? Havia espaço para redução da fatia de filho do fundador. A Vivara mudou seu acordo de acionistas e uma das principais alterações foi com o Márcio Kaufmann, o filho do fundador da rede de joalherias, Nelson Kaufmann. Ele passa a ter 12% das ações ordinárias com direito a voto, disponíveis para serem vendidas, ficando vedada a comercialização de apenas 2% dos seus papéis, de acordo com um documento de 43 páginas. Depois eu vou passar para vocês na íntegra lá no Telegram. Ok? Ok. Aí vamos estudar agora o índice DAX na Alemanha. Bastante razoável, né, esse movimento. Eu vou, digamos assim, calibrar aqui a linha que deflagra o possível padrão da alavanca. Aí eu tenho o Eurostock 50 aqui na tela. Também vou calibrar ainda, é o padrão da alavanca, mas com uma inclinação diferente. Bolsa de Paris. Linha sombra inferior e um sinal muito forte na Bolsa do Reino Unido, né? Uma baita de uma sombra inferior. Aqui não é um spinning top, nem é um martelo, nem é um doji, né? É um filhote dos três. Mas está mais para um martelo. A sombra superior é pequena, discreta. Aí nós temos o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, está na máxima do dia. Deve fechar em alta hoje. E o BZQ, que é inversamente proporcional nessa bolsa vezes 2, deve sentir a média de 21 e voltar a cair. O VIX, na minha visão, é venda nesse patamar. Tem um topo mais baixo que o anterior. E aí nós temos o Dow Jones ainda em queda, mas na máxima do dia. Passa uma ideia aqui de fundo duplo, com eixo máxima do dia 5 a 30 a 454. S&P está trabalhando no vazio aqui, mas na máxima do dia, uma possível formação de fundo. Abriu em forte queda, né? O S&P, o índice Nasdaq principalmente, está na máxima. É bem provável que pelo menos o Dow Jones e o S&P fechem positivos hoje pelo ritmo. Quando é assim, você pode colocar um gráfico intraday aqui para ver a configuração. Ainda está longe da média, deve subir aqui, está bem na boca do gap. E nós temos os títulos americanos de 10 anos sem sinal de topo. Sem sinal de topo, vírgula, né? Se você pegar aqui a máxima do dia 28 de setembro a 4,019, houve um rompimento falso, né? Petróleo já está em terreno positivo, talvez um recuo nesse topinho anterior e na média para tomar fôlego aqui e voltar a renovar a máxima recente nos próximos dias. A mesma coisa o Brent. E nós temos aqui o minério de ferro muito descontado, né? A China é um dos drivers, tem que ter algo novo. Esse algo novo vindo da China, eu sempre procuro avaliar tanto as árvores quanto a floresta, né?
Pessoal, vai ter o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês no final de semana. Começa aí dia 16, correto? Pode ser algo novo, né? Alguma coisa, alguma novidade. O Xi Jinping deve ser reeleito para um mandato de 5 anos, enfim. Pode ter alguma novidade, alguma coisa para estimular a economia. E é isso que eu acho que vai ocorrer. Aí, por fim, a gente chega aqui no índice Nikkei, a Bolsa do Japão. Eu tenho alguns alunos que operam só Japão ou também Japão, né, em caráter particular ou profissional. E esse caráter particular pode ser considerado semi-profissional, digamos assim. Está numa boca de gap, uma possível oportunidade aqui de compra. E a Bolsa de Xangai, eu tenho muitos alunos que operam em Xangai. E, na verdade, eu tenho muitos alunos que operam em Hong Kong, não necessariamente em Xangai. E ela tem um sinal de fundo forte aqui no meu entendimento e interpretação dos fatos. Então o mini índice foi exatamente, eu sei que vocês gostam, né, dessa uma brincadeira, digamos assim. Hoje deu certo, ó, 115.675, o mercado foi realmente nesse ponto até o fim da gravação. Parece que vai romper e vai caminhar aqui rumo aos 117 mil pontos nessa LTB ao longo do dia. Né? Então, se caminhar realmente rumo aos 117 mil pontos, a gente vai cravar um raciocínio antagônico que às vezes nem os próprios alunos acreditam, mas depois eles percebem materializado. Ok? Então é isso aí, tá entregue. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Pessoal, se inscrevam na Semana do Trader. Hoje rolamos o mini índice, né? Encerrando a nossa compra no INV22 e transferindo a mesma quantidade, né? Para o INZ22, que é o mini contrato que a gente vai operar daqui em diante. Seguimos juntos, muito obrigado, valeu!